você que acompanha o primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental. Mais uma entrevista exclusiva, desta vez com um colega de profissão, jornalista Gilvan Ribeiro, irmão do Gilson Ribeiro, ou Gilson Ribeiro, que é irmão do Gilvan Ribeiro. Dois grandes jornalistas, dois grandes irmãos, os dois estão aqui no primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental. Olha só, eu tô com a minha fichinha aqui, vou até ler um pouquinho da biografia rapidamente do Gilvan Ribeiro. O Gilvan está no jornalismo esportivo desde 1986, ele construiu aí a sua trajetória na editoria esportiva, sobremaneira, né? Atuou ali um pouquinho em política, polícia, mas toda a carreira que saltou aos olhos do público do Gilvan foi no esporte, foi no jornalismo esportivo, por isso ele está aqui no Futebol Mental. Ele atuou no Diário de São Paulo como editor e colunista por 22 anos ininterruptos aí, publicou o livro Casagrande e Seus Demônios. Olha aqui, ó, esse livro aqui, ó, eu tenho porque ganhei do Gilvan, troquei com o meu Abólio Verbo. O Gilvan até assinou aqui para mim, eu vou pôr bem em frente à câmera, ó. Ao Rodrigo, com carinho e admiração, Gilvan Ribeiro, Casagrande e Seus Demônios, casão que lutou muito tempo e luta ainda pelo controle mental frente às drogas. Ele fala disso aqui nessa verdadeira biografia do Casagrande. Depois até a Larissa pode colocar um insert aqui. O Gilvan lançou um outro livro do Casagrande, do Sócrates, falando da democracia corintiana, da relação do casal com Sócrates. Enfim, ninguém melhor para falar de Casagrande do que Gilvan Ribeiro, talvez o seu grande amigo na vida, né? O Gilvan é o biógrafo, é o cara que escuta o casal, e a gente tem a sorte de tê-lo aqui com a gente. Então fala um pouco, Gilvan, nesse início, sobre Casagrande e seus demônios. São demônios mesmo? Por que esse título? Por que Casagrande e seus demônios? Qual é o tamanho da força mental do casão? Até onde essa força mental já levou o Casagrande, também já o derrubou? Fala um pouco disso pra gente, Gilvan. Essa capacidade do Casagrande de liderar, de envolver as pessoas em busca de um ideal, é perceptível em vários aspectos. Por exemplo, na década de 80, muitos torcedores de outros clubes passaram a torcer pelo Corinthians justamente por essa empatia que havia com a dupla Sócrates e Casagrande. Quando o Casão foi para a Itália, ele também demonstrou grande poder mental ao parar de usar drogas durante 7 anos, porque ele tinha um objetivo. Ele queria dar certo, ele queria se estabelecer como um jogador bem sucedido internacionalmente, o que realmente ele conseguiu. Já mais tarde, quando ele encerrou a carreira, essa mesma força mental acabou se voltando contra ele, porque ele mergulhou com tudo nas drogas, foi muito fundo, que aliás é o início do livro Casagrande e Seus Demônios, em que ele se trancou durante 10 dias no apartamento, usando drogas injetáveis, sem comer, sem dormir, e passou a ter alucinações, materializando demônios ao seu redor, ali no apartamento. Até que houve a fuga, um acidente de carro que quase o matou. Depois, ele foi internado e, a partir do tratamento, ele voltou a demonstrar a força mental positiva. Deu a volta, hoje está completamente recuperado, como grande comentarista que é, na TV Globo, e levando a maior luta da sua vida, um jogo que não tem fim, que ele vai ter que levar até o último dia de sua vida. Agora, ô Gilvan, óbvio, né? Nós estamos falando do Big House. Deixa eu abaixar o áudio aqui do Casagrande. A gente que é mais próximo dele chama de Big House, e você é bem próximo do casão. Você sabe que eu tive no Japão com o Casagrande. Eu trabalhava no SBT e ele já na TV Globo. Naquele jogo contra o Chelsea, né? Corinthians e Chelsea, a final do Mundial em 2012. E ele estava nervoso ali antes da transmissão começar, e eu encontrei ele ali no setor de imprensa fumando cigarro. Ele fuma muito, eu posso dizer isso aqui, até porque não usa mais as drogas, né? Como a gente disse já você disse na primeira parte, as outras drogas da entrevista. E ele falava: Rodrigo, eu tô nervoso, e eu preciso estar calmo ali para comentar o jogo, né? Estou fazendo uma inconfidência aqui do casal, eu preciso estar calmo para comentar o jogo pela TV Globo, né? Para não passar esse nervosismo
para quem está assistindo, né? O Casão é um cara assistido por milhões e milhões de pessoas. Então eu queria saber de você isso, Gilvan. Como é que o Casão consegue, via controle mental, né? Via controle mental, não deixar que essa paixão clubística, né? No caso a identificação dele com o Corinthians é muito óbvia, é histórica, né? Arraigada, está ali na raiz da história de vida dele. Mas como é que ele faz, por exemplo, num jogo como esse, né? Que eu estava ali do lado dele no Japão, para se conter e ao mesmo tempo fazer uma análise isenta, equilibrada, e ele faz isso na TV Globo, né? Como é que o Casão faz isso? Que tipo de poder mental que ele usa para fazer isso, meu caro amigo e biógrafo de Casagrande, de Walter Casagrande Júnior, Gilvan Ribeiro? Conta isso aí pra gente, Gilvan. O Casagrande é um grande comentarista, porque além do conhecimento técnico que ele detém, ele sabe transpor a experiência de atleta para fazer a leitura do jogo para o telespectador. Ele fala sempre o que ele pensa, sem corporativismo, mas também sem ser agressivo. E vive em ebulição, sempre com uma nova ideia, em busca de superar a si mesmo. Que maravilha de resposta, Gilvan Ribeiro. A gente não podia esperar outra coisa do Casão, viu? Um cara que a gente admira, como diz o Fausto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional. Que cara maravilhoso, que história de vida, que jornada do herói, do cara que cai e se levanta. Enfim, cara pra gente se modelar mesmo, Casagrande, viu? Ainda bem que ele está aqui com a gente no Futebol Mental. Gilvan, você escreveu também, como eu já disse na primeira pergunta, além do Casagrande e seus demônios, nós estamos falando disso, dessa força mental absurda que tem o Casão. Você escreveu também Sócrates e Casagrande, uma história de amor, o Magrão, o Sócrates, talvez o grande ídolo da história do Corinthians, né, junto com o Rivelino ali. Teve uma relação muito próxima com o Casagrande durante aquele período da abertura democrática, na década de 80, quando ficou famosa a democracia corintiana, um movimento de democracia no futebol liderado pelo Sócrates e por outros, do qual o Casagrande estava chegando ali, menino, participou. Mas os dois também tinham outras coisas em comum, né? A rebeldia, a subversão, o gosto pelo rock and roll, e eram corintianos, claro. Duas lideranças que se tornaram positivas. O Sócrates já nos deixou, o Casagrande com essa história belíssima de superação. E eu queria então, Gilvan, se você pudesse, que você falasse um pouco para a gente dessa relação entre o Sócrates e o Casagrande. Você falou bastante do Casagrande, o pessoal fica querendo saber um pouco mais do Magrão também, do Sócrates. Casagrande e seus demônios já foi, agora então fala um pouquinho de Sócrates e Casagrande, este outro livro que está aqui. Vou pedir para a Larissa colocar novamente na tela, Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Vai escrever livro bem assim lá no Parque São Jorge, no Corinthians, hein? O Gilvan Ribeiro pegou as melhores histórias. Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Fala um pouquinho dessa relação do Magrão e do Casão e de como isso fez o Casagrande também se tornar um líder positivo. Gilvan Ribeiro, aproveito já para ir me despedindo de você, dizer muito obrigado pela colaboração toda que você deu aqui no primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental. Nos aproximou ainda mais do Casão, né? O Casão que falou tranquilamente aqui sobre o assunto drogas, não teve tabu nenhum com ele, sobre a força mental, e, sabe, bem legal mesmo. Muito obrigado pela sua participação e nos conte aí então de Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Nos conte um pouco de histórias de amor e força mental. Gilvan Ribeiro, muito obrigado, um grande abraço para você, meu amigo. Estejamos sempre juntos. Muito obrigado e diga aí, Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Ser biógrafo do Casagrande foi uma experiência extraordinária, porque ele é um ícone do futebol e do país nos anos 80. Com o Sócrates ele foi uma dupla genial, não só dentro de campo, porque eles são a própria cara da democracia corintiana, um movimento que lutou contra a ditadura militar, que se envolveu na campanha pelas eleições diretas para presidente e também em diversos movimentos sociais, além de terem também participado ativamente daquela efervescência cultural dos anos 80. Tudo isso demonstra a liderança do Casagrande, demonstra a força mental que ele e o Sócrates tinham para
conduzir tantas coisas, tantos sonhos que embalaram toda uma geração. Primeiro Congresso Mundial de Futebol Mental, um programa desenvolvido especialmente para você com os maiores nomes do futebol. E olha só, além de você poder assistir a nossa transmissão gratuita do dia 20 ao dia 26 de março, o Congresso não para por aí. É possível assistir no seu tempo e quantas vezes quiser, adquirindo o nosso plano Ouro ou Prata. O Plano Ouro é o nosso pacote completo com 21 super entrevistas e adquirindo agora você garante bônus exclusivos. Confira os bônus do Plano Ouro. Um bate-papo exclusivo com a Marta, que foi eleita 5 vezes melhor do mundo. Um bate-papo exclusivo com o Nando Tunes, que é irmão do Zico e o primeiro jogador anistiado do Brasil. Tem também um podcast do Cláudio Zaidan, falando com exclusividade sobre o futebol mental. No Plano Ouro, você pode emitir o seu certificado de participação no Congresso. O livro A Bola e o Verbo, de autoria do Rodrigo Viana, é também um bônus do Plano Ouro, mas atenção, válido somente para os 100 primeiros. O e-book Futebol Quântico segue também como bônus no Plano Ouro. Ele traz o melhor treinamento mental com os ensinamentos, dicas e técnicas dos maiores atletas mundiais. E para complementar a lista, temos um grupo oficial no Facebook, um espaço reservado para interação sobre os assuntos relacionados ao Congresso. Todos estes bônus, se somados, resultariam no valor acima de R$3.000. Então aproveite! Hoje eles estão inteiramente grátis no Plano Ouro. Adquira o Plano Ouro por apenas 12 vezes de R$ 74,10 ou R$ 741 à vista. Além do Plano Ouro, no Plano Prata você pode adquirir cada entrevista separadamente por apenas 12 vezes de R$ 8,18 ou R$ 81,75 à vista.